Irmãos amados, paz e graça, eu os cumprimento em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou Elder Eduardo, pastor aqui na Igreja Evangélica Batista em Portugal, Lisboa. E estou muito feliz em poder participar desta conferência da família. Agradeço aos líderes desta comunidade e à igreja também por me incluir na agenda desta magna conferência. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para a leitura bíblica à base do sermão. Gênesis, capítulo 25, o verso 21 ao 27 ou 26. Diz assim a palavra do Senhor. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu a luz. Oremos, meus irmãos e minhas irmãs. Pai, graças te damos nesta hora em que pretendemos ouvir a tua palavra. Importa que eu diminua e me cresça o Senhor, e permita que, para a honra da tua glória, esta palavra encontre lugar em cada coração. Receba o louvor da boca do teu povo e a meditação do nosso coração. Fale para nós, ó Deus, que o teu povo ouve. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos amados, convidaram-me para ministrar hoje o tema: meu Deus, não temos filhos até agora? Meu Deus, não temos filho ou filhos até agora? Irmãos amados, algumas mulheres do Antigo Testamento eram estéreis, mas depois, pela vontade de Deus, deram à luz homens que tiveram um impacto importante na história da salvação. Meus irmãos, em cada caso, a esterilidade da mãe foi revertida pela intervenção de Deus. É pela vontade divina que os filhos nasceram dessas mulheres estéreis, filhos que desempenharam um papel importante na história bíblica, meus irmãos amados. E a nossa personagem nesta mensagem, irmãos amados, é Rebeca. Quem foi Rebeca, irmãos queridos? Rebeca foi filha de Betuel, sobrinho de Abraão. Lá em Gênesis 22, 23, nós vemos: irmão de Labão, esposa de Isaque, e mãe de Esaú e Jacó. Em Gênesis 24, encontramos o relato da escolha de Rebeca para ser esposa de Isaque, filho de Abraão. A Bíblia diz que Abraão enviou Eliezer, seu servo de confiança, à sua terra de origem, a fim de que buscasse uma esposa para
seu filho Isaque. Meus irmãos preciosos, Eliezer orou a Deus e, ao chegar ao poço fora da cidade, pediu um sinal para que pudesse fazer a escolha certa, segundo a vontade de Deus. Diz a Bíblia que Rebeca se aproximou e se ofereceu a repartir a água para seus camelos, e esse foi o sinal dado a Eliezer. Irmãos queridos, Rebeca era muito formosa, generosa e hospitaleira. Eliezer lhe deu caros presentes que havia levado consigo na viagem e foi conduzido à casa de Betuel. Ao chegar à casa e explicar sua incumbência, os responsáveis por Rebeca concordaram com o casamento, mas deixaram que Rebeca desse a palavra final se aceitaria ou não tal proposta. Então, irmãos queridos, caso Rebeca aceitasse, teria de sair de seu lar para partir para uma terra estranha e se casar com um homem que nunca havia conhecido. Fato é que Rebeca teve exatamente a oportunidade de escolher, e porque era exatamente a prática nas famílias patriarcais de classe alta. Por fim, então, Rebeca aceitou deixar seu lar e tornou-se esposa de Isaque, conforme vemos em Gênesis 24, 66 e 67. O casal teve uma vida próspera na região perto de Berseba. Irmãos amados, a primeira lição que nós aprendemos nesse texto: Rebeca era estéril antes do nascimento de Esaú e Jacó, conforme Gênesis 25, 21 a 26. Irmãos amados, Isaque é quem ora a Deus por filhos. Rebeca enfrenta 20 anos de esterilidade antes que Deus ouvisse a oração de Isaque, e Rebeca concebe gêmeos. Irmãos queridos, orou Isaque ao Senhor por sua mulher que era estéril e aceitou o Senhor e concebeu Rebeca, sua mulher. Está lá em Gênesis 25, 21 a 26. Por isso, irmão querido, irmã amada no Senhor, tenha paciência. Deus está no controle de tudo. Uma das maiores dificuldades do ser humano é esperar. Nossa paciência é curta. Queremos que tudo aconteça ao nosso modo e no nosso tempo. O cantor popular traduz isso assim: bem, vamos embora, porque esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Irmãos queridos, no século 21, as pessoas vivem exatamente no mediatismo. É o século do fast food. Tudo precisa funcionar dentro das leis do imediatismo. E queremos que Deus haja dentro desse imediatismo. Não temos paciência para esperar. Esperar um dia, esperar um mês, um ano, é para nós uma eternidade. Irmãos amados, muitos se desesperam antes de esperar. Conta-se que um médico aplicou uma eutanásia no filho com uma doença incurável. Ao chegar do cemitério, recebeu um telefonema de um médico amigo. Olha, acabamos de descobrir com sucesso o remédio, a vacina para a doença do seu filho. Irmãos amados, era tarde demais. Aquele médico pai já havia matado o seu filho por conta da precipitação. Irmãos queridos, há pessoas ainda que vivem o próprio desespero sem esperança. O paralítico do tanque de Betesda, ele ficou 38 anos impotente.
deitado na sua cama, esperando uma cura que não chegava, até que Jesus apareceu e resolveu o seu problema. Irmãos queridos, há aqueles que esperam com segurança. Quando Moody, depois de uma enfermidade repentina, mas terminal, longe de casa, viajou de trem para morrer em casa, e vendo o povo orar em seu favor, Moody disse: afasta-se a terra, aproxima-se o céu, estou entrando na glória. Esperar com segurança significa ter convicção de que Deus sempre tem o melhor para nós, meus irmãos e minhas irmãs. Demore o tempo que demorar, custe o tempo que custar, se for da vontade de Deus, os filhos virão, meus irmãos e minhas irmãs. Meus irmãos amados, há ainda aqueles que esperam contra a esperança. Abraão esperou contra a esperança. Deus é soberano e livre. Ele não age de acordo com as pressões. Ninguém pode botar Deus contra a parede, meus irmãos. Ninguém pode dizer a Deus: eu ordeno, eu decreto, eu proíbo, eu determino. E quem entendeu essa verdade, meus irmãos amados, foi Ana, mãe do profeta Samuel. Essa verdade, e ela expôs aí em 1 Samuel capítulo 2, o verso 6 e o verso 8. Deus dá a vida e tira a vida. Ele exalta e humilha. Ele levanta o pobre do pó e o faz assentar-se entre os príncipes, meus irmãos e minhas irmãs. Mas quando Deus age, ninguém pode impedir a sua mão de agir. Ana era estéril, sua causa era perdida, mas quando Deus age, ninguém pode detê-lo de agir. Deus age, e muitas vezes, meus irmãos amados, de forma artesanal. Deus não tem pressa, porque quando Ele chega, Ele resolve, Ele trata, Ele cura, Ele faz o milagre, Ele prospera, Ele abençoa. Meu irmão e minha irmã, segure firme, aguente firme, espere firme, porque Deus tem o seu tempo para agir na vida de seus filhos e filhas, meus irmãos preciosos. Rebeca era estéril, Isaac orou por ela, mas os filhos só vieram no tempo de Deus. A Bíblia, meus irmãos amados, é um livro dos inférteis, mas muitas mulheres foram alcançadas pela graça de Deus e geraram filhos e filhas, como já citamos aqui o caso de Rebeca, que é o caso em estudo, o caso de Sara também, o caso de Ana, meus irmãos amados, e tantas outras mulheres que receberam a bênção da maternidade, meus irmãos amados. Se aconteceu com aquelas mulheres da Bíblia, não temos dúvida que poderá acontecer também na sua vida. Você que é mãe, você que é pai, e casados no Senhor, estão aguardando que a bênção de Deus da maternidade e da paternidade vos alcance. É preciso acreditar, meus irmãos queridos, que o Senhor é convosco, e se esta é a vontade dele, vocês hão de alcançar tudo aquilo que Deus tem escrevido em seu livro a vosso respeito. A minha palavra de apreço em nome de Jesus a você, meu irmão e minha irmã, é que se não tem filhos hoje, é capaz de tê-los amanhã. E se não ter filhos biologicamente, poderá gerar filhos no coração e exercer a verdadeira paternidade e maternidade no Senhor. Concluo dizendo, irmãos amados, meu Deus, não temos filhos até agora? Sim, porque
tudo tem seu tempo determinado. Mas, meu Deus, não temos filhos até agora? Sim, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Meu Deus, não temos filhos até agora? Sim, porque os pensamentos e os caminhos de Deus não são os teus pensamentos, nem os teus caminhos. Por isso, espera com paciência no Senhor, e ele se inclinará seus ouvidos, ou ele inclinará seus ouvidos para a sua oração, para o seu clamor, e no seu tempo a bênção chegará. Que a sua família seja bendita do Senhor. Que Deus conceda o desejo do vosso coração em gerar filhos. Que a graça do Senhor vos alcance. Que o Senhor encha a vossa aljava de filhos e sejam declarados verdadeiramente servos e servas do Senhor, hoje e sempre, século sem fim. Amém. E graças a Deus. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Amém. Deus os abençoe e até a próxima. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Até já.